Glória a Jesus, aleluia. Nós estamos com uma série de mensagens muito preciosas, nós queremos dar continuidade a essa série de mensagens. Durante a semana, nós colocamos, quem aqui esteve meditando em Filipenses, faz assim, olha, muita gente. E essa semana, se você não meditou, ainda tem muita gente que vai começar agora segunda-feira. Então, quero convidar toda a igreja. Então, quero pedir aí para o meu amigo Vitor colocar o Instagram da Paz Church aqui no nosso telão. Coloque em caracteres aí. Se você não segue o nosso Instagram, então siga aí o Paz Fortaleza nas redes sociais, tá bom? Olha aí, o Instagram e o Facebook. Então, olha os stories, todo dia. Começou o dia, você vai lá. E lá nós vamos colocar sempre nos stories qual é o versículo do dia para você estar meditando. Então, todo dia, às 5 horas da manhã, a gente já coloca o versículo que você deve estar meditando. E aí você vai meditando em Filipenses durante a semana, e quando você chega no culto, você está totalmente a par de tudo aquilo que nós vamos estar falando, e vai estar cheio da palavra de Deus, porque é muito importante nós estarmos cheios da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia aí na sua mão. Se a sua Bíblia está no seu celular, se ela está no seu tablet, você levanta. Quero que você levante a sua Bíblia agora. Eu quero ver a sua Bíblia. Aleluia. Se você não tem uma Bíblia, a nossa livraria tem Bíblias maravilhosas para você. Amém? Diga, eu amo a minha Bíblia. Ela transforma a minha vida. Ela abençoa a minha vida. Diga, eu sou o que esta Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia. Glória a Jesus. Quero pedir para a atmosfera conseguir lugar para todo mundo sentar. Estou vendo ainda algumas pessoas em pé, mas nosso berçário também está funcionando, então fique bem à vontade, em nome de Jesus. Queridos, antes de ver o nosso texto inicial aqui de Filipenses, nós estamos com uma série de mensagens que é baseada no livro de Filipenses. Esse mês de fevereiro, nós estamos estudando a Bíblia. É muito importante lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, ela é a manifestação da mais perfeita vontade de Deus para nossas vidas. E o livro de Filipenses, semana passada, eu dei um pouco do contexto histórico para você, mas eu não contei para você como essa carta chegou até você. Hoje ela está na sua Bíblia. O livro de Filipenses, a carta escrita aos Filipos, está na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Filipenses e deixa já ela aberta em Filipenses. Mas como essa carta chegou? Você sabe que quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava preso. Ele estava numa prisão domiciliar, ele estava acorrentado a um outro guarda, e ele estava aguardando julgamento em Roma. Ele escreveu de Roma aos irmãos filipenses. Os irmãos lá em Filipos ainda não tinham recebido essa carta, mas notícias chegaram até eles, de que Paulo estava preso em Roma. Eles amavam muito o apóstolo Paulo, então por causa disso, eles queriam ter notícias, como está o apóstolo Paulo. Então eles enviaram um irmão chamado Epafrodito. Se você está grávida e ainda não decidiu o nome do seu filho, diga bem rápido comigo, Epafrodito. Isso, você tem uma excelente dicção. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino o pastor Jean que ele era um diácono, era uma pessoa de confiança na igreja. Então eles pegaram o irmão Epafrodito e enviaram ele até Roma. Agora, uma viagem de Filipos até Roma demorava mais ou menos 30 dias. Um mês de viagem. Hoje é rapidinho, você pega o avião. Naquela época não tínhamos as aeronaves que nós temos hoje. Então ele viajou durante um mês. Só que os irmãos amavam. E a igreja de Filipenses é uma das igrejas mais generosas de toda a Bíblia. É a igreja de Filipenses. E eles ministraram uma oferta entre eles e enviaram uma generosa oferta ao apóstolo Paulo, nas mãos do Epafrodito. O Epafrodito foi com o sentido de entregar essa oferta, de servir o apóstolo Paulo, e ele foi, encontrou Paulo, serviu o apóstolo Paulo, ministrou junto com Paulo, mas ele adoeceu, e foi uma doença grave, ele quase morria.
E aí ele demorou muito para retornar e trazer notícias para os irmãos filipenses. Olhe para cá, não se desconcentre com nada. E aí ele ficou curado, graças a Deus. E aí Paulo escreveu uma carta e mandou em mãos de Epafrodito para os irmãos filipenses. Ele voltou com essa carta, os irmãos leram essa carta, se alegraram com essa carta, e hoje ela está aí na sua Bíblia. Diga graças a Deus, diga obrigado, Epafrodito. Esse irmão Epafrodito, a história dele aparece no último capítulo do livro de Filipenses. E amanhã não, terça-feira, depois de amanhã tem Terça Life, aleluia. Então você que é líder de célula, traz toda a sua célula para Terça Life, anfitrião, auxiliar, vem também, todos os supervisores. E nessa terça, o assunto da Terça Life é o Epafrodito. Você vai saber, esse irmão é uma inspiração para a vida da gente, amém? E o pastor Jean vai contar a história dele para a gente terça-feira aqui na Terça Life. Eu vou estar aqui aguardando você, amém? Terça-feira, 7h30 da noite. Vamos dar continuidade à segunda mensagem da nossa série, o privilégio da alegria. Diga comigo, alegria. Diga para o seu irmão, eu vejo alegria em você. Amém? Aleluia. E o título da segunda mensagem é alegria ao sentir como Jesus. Alegria ao sentir como Jesus. Nós podemos sentir como Jesus? Sim ou não, irmãos? Podemos sentir como Jesus. Podemos pensar como Jesus? Podemos pensar como Jesus. Hoje Paulo nos ensina a pensar como Jesus, a ver como Jesus, a sentir como Jesus. Eu quero ler o capítulo 2 com você, a primeira parte. O capítulo 2 de Filipenses, irmãos, é um dos livros, é uma das porções da Bíblia mais profundas e mais importantes para a vida da gente. E Paulo, ele está totalmente dirigido pelo Espírito Santo. E aqui ele expressa um dos mais profundos e maiores anseios do coração de Deus para nós que somos seus filhos. É uma conversa de pai para filho. Eu ainda estou vendo algumas pessoas andando, se movimentando, conversando. Eu quero pedir para ninguém conversar, inclusive os obreiros. Por favor, vamos ter muita reverência, amém? Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração e você orasse comigo. Pai, muito obrigado por essa noite. Fale conosco através da tua preciosa palavra. Nós estamos aqui por causa dela, Senhor. Transforme as nossas vidas, Senhor, através da tua palavra. Deus, nós não queremos sair daqui hoje à noite do mesmo jeito que chegamos. Queremos sair diferentes, Pai. Ó Deus, senão não terá valido a pena. Terá sido em vão ter vindo aqui hoje à noite. Mas nós cremos que não é em vão, porque o teu Espírito está aqui. Transforme a vida de cada um de nós hoje à noite aqui. Nós nos esvaziamos agora. Nos esvaziamos de nós mesmos. Nos esvaziamos das nossas preocupações. Nós nos desprendemos das nossas ansiedades. Nos desprendemos do celular, do WhatsApp, nos desprendemos do Facebook, do Instagram, nos desprendemos das redes sociais, nos desprendemos das preocupações do dia a dia. A nossa atenção agora, Senhor, é focada na tua palavra, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, tu tens toda a liberdade de realizar, de fazer o teu querer, o teu realizar em cada um de nós. Nós oramos de coração, esse é o nosso mais profundo desejo, em nome de Jesus, amém, amém e amém, aleluia. No início do culto, eu pedi para você fazer uma declaração para o seu irmão. Eu vou pedir para você fazer mais uma vez, você pode fazer? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele, você é uma estrela.
Diga para ele: você nasceu para brilhar. A gente gosta de ouvir isso, mas a gente precisa entender por que estão falando isso para mim. Será que estão querendo que eu dê um livro de presente para o irmão? O que é? Mas no decorrer da mensagem você vai entender. Vamos ler Filipenses, capítulo 2. Vamos lá, todo mundo na sua Bíblia. E eu quero que você leia junto comigo. Você está pronto? Vamos ler em voz alta, amém? Eu vou contar até 3 e a gente começa. 1, 2, 3. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo está dizendo: se você está em Cristo, eu estou pedindo algo, está dizendo o apóstolo, para a igreja, e ele está falando conosco. Diga: Paulo está falando comigo. Amém? Tudo que Paulo está falando aqui é para os filipenses, e é para nós hoje à noite, é para mim hoje à noite, é para você hoje à noite. E Paulo está dizendo: se você está em Cristo, se você já entregou a sua vida a Jesus, se o seu posicionamento é em Deus, é em Cristo, se nós temos alguma motivação, se o Espírito Santo nos impulsiona em algo, se eu sou animado por Deus para fazer algo, se existe alguma exortação de amor, inclusive quando ele chega nessa palavra exortação, no original é a palavra paracleses. Paracleses vem de paracletos, que é a palavra para o Espírito Santo no Novo Testamento. Paracletos é aquele que se coloca ao lado e caminha ao lado da pessoa para encorajar. Para exortação é encorajamento, para exortar, para motivar, para ajudar, para levantar a pessoa. Ele está dizendo: você tem o mesmo DNA do Espírito Santo, ele está em você, viva assim, ande assim com o seu irmão. Ele diz: se existe alguma exortação, se existe comunhão com o Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Paulo diz: completa a minha alegria. No capítulo 1 de Filipenses, ele ora pelos irmãos, ele diz que a alegria de vocês aumente mais e mais. Agora é Paulo falando sobre si, ele quer que a alegria dele aumente mais e mais. Ele diz: completa a minha alegria. O original, essa palavra completar, é chegar até a borda. Paulo quer estar pleno de alegria, e nós podemos colaborar, a igreja pode colaborar nesse sentido. Ele diz como? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então Paulo está pedindo aí para a gente 3 coisas. Eu quero que você declare comigo. Diga: mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. A revista atualizada diz que nós devemos ser unidos de alma, que nós temos que ter o mesmo sentimento. E o que Paulo está pedindo é um para com o outro. Olha para o seu irmão agora. É com esse abençoado, é com essa irmã abençoada, essa pessoa simpática, de Deus está do seu lado. Você já viu que ela está mais magra? Que ela está mais bonita? Que ela está mais alegre? Para a beleza de Jesus em nós. Dê uma forte salva de palmas. Aleluia, alegria! Alegria! Me alegro com meu irmão. Mas ele está dizendo: olha, o mesmo modo de pensar. Ele está falando: olha, o mesmo amor. Ele está falando: olha, um só Espírito e uma só atitude. É assim que a gente tem que se relacionar. Paulo fala a mesma coisa aos Efésios no capítulo 4. Paulo diz: todos vocês foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, que age por intermédio de todos, está presente em todos. Tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Paulo está dizendo: é assim que vocês têm que viver.
É assim que nós temos que viver. Gente, o Espírito Santo, ele quer se mover entre nós, ele quer operar entre nós, ele quer trazer um avivamento no Ceará, no Nordeste, no Brasil, mas o Espírito Santo precisa de um ambiente propício para agir, para operar. Às vezes nós oramos, vem Espírito, age Espírito, transborda Espírito, faz algo Espírito, mas nós precisamos propiciar esse ambiente onde o Espírito Santo pode fluir. O que Paulo quer dizer eu quero que a palavra de Deus tome conta do mundo. Eu estou indo a Roma, eu estou dando a minha vida para isso, eu estou indo a julgamento. O importante é que eu chegue em Roma. Se eu chegar em Roma, eu cheguei na cidade mais popular do mundo, o Evangelho vai se espalhar no mundo, mas quando esse Evangelho se espalhar, o Espírito Santo precisa ter um ambiente propício para operar, e é vivendo assim que o Espírito Santo vai fazer e acontecer. Diga, um ambiente propício. Diga, eu posso gerar um ambiente propício para o Espírito Santo agir. Versículo 3, ele diz, olha, vivam dessa forma, e o segredo de viver assim é nada fazer na sua vida com a motivação errada, é não se relacionar com as pessoas com uma motivação errada. Ele fala, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Paulo começa falando isso, ele diz, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. A Revista Atualizada diz, nada façais por partidarismo ou vanglória. Algumas Bíblias, algumas traduções dizem que agir com partidarismo, com vanglória, por ambição egoísta, é a mesma palavra facções. E Gálatas, capítulo 5, versículo 20, diz que facção, sentimento faccioso, é uma obra da carne. Deus não tem nada a ver com isso. Portanto, isso não pode ser assim na vida da gente. Paulo está falando que nós temos que tomar cuidado com isso. Quando uma pessoa faz as coisas por ambição egoísta, quando é que a pessoa faz as coisas por vaidade? É quando ela se sente que ela é melhor do que as outras pessoas. É quando eu sinto que o meu grupo é melhor do que os outros, é superior aos outros. É quando eu sinto que eu sou melhor do que meu irmão. Porque Deus tem me dado talento, Deus tem me dado unção, Deus tem me dado graça, Deus tem me dado inteligência, Deus tem me dado conhecimento, Deus tem me dado um status social melhor, uma condição melhor, um emprego melhor, eu faço algo melhor do que você, então eu me sinto superior a você. E aí, quando eu desenvolvo esse tipo de superioridade, quando eu olho para as pessoas de cima para baixo, quando eu chego perto de alguém, eu digo, eu sou melhor que ele, por que ele está nesse lugar e não eu? Quando eu trato as pessoas me sentindo superior do que elas, isso é sentimento faccioso. Isso não é uma coisa que agrada a Deus. O Espírito Santo não opera num ambiente onde isso existe. Por isso, Paulo diz, olha, não façam nada, não façam nada por essa ambição egoísta. E ele fala também sobre vaidade. No hebraico, a palavra vaidade quer dizer correr atrás do vento. É o próprio vento. Vaidade é algo que você não pode apalpar. É perder tempo. É correr atrás do vento. Ele fala sobre isso. E no Novo Testamento, no grego, vaidade tem a ver com egocentrismo. O que é egocentrismo? É quando o meu ego está no centro de todas as coisas. É quando eu penso que o mundo todo tem que girar ao meu redor. É quando eu acho que todas as pessoas têm que girar ao meu redor. É quando eu acho que todas as circunstâncias e todas as atenções têm que ficar virando e girando ao meu redor. Sabe, o mundo não gira ao seu redor, meu irmão. Mas nós somos alimentados por isso. Nós queremos chamar a atenção para nós mesmos. Nós queremos que a nossa ambição egoísta, que o nosso egocentrismo seja alimentado. Nós queremos chamar atenção para nós. Tem um programa na televisão que faz muito isso, é o Big Brother. Quem aqui tem assistido o Big Brother? Levanta a mão. De manhã tinha um irmão, acho que ele não estava prestando atenção no culto, ele levantou bem, todo mundo viu, mas ele se enganou. Eu acho que ele entendeu, quem aqui ama o seu brother? Aí ele levantou a mão. Todo mundo hospedado numa casa, e para levar R$500.000 ou R$1 milhão, eu nem sei quanto é,
mas todo mundo tem que chamar atenção para si. Então todo mundo faz de tudo para chamar atenção para si. Para chamar atenção para si, as pessoas brigam, falam os piores palavrões, trai a namorada, trai o noivo, trai o marido, faz amor embaixo dos lençóis, movimentando bastante para chamar atenção, briga com os outros, ou chora, se faz de vítima, chamar atenção. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma coisa do inferno, porque a atenção não tem que ser para nós, porque senão nós nos alimentamos de ambição egoísta. Para com isso, para de querer que todo mundo só olhe para você, todo mundo tem piedade de você, para com essa autocomiseração, para de querer que as luzes acendam só em cima de você. Paulo está nos alertando. O que Paulo quer dizer é que nós temos que experimentar a verdadeira alegria. O que é alegria? Alegria, irmão, não é um sentimento, não é uma coisa sentimental. Algumas pessoas dizem, eu tenho momentos de alegria. Se o casamento vai bem, ela sente alegria. Se ela consegue um emprego, ela sente alegria. Se ela recebe um aumento de salário, se ela é promovida no trabalho, ela sente alegria. Se ela ganha um carro novo, ela sente alegria. Se ela consegue comprar a casa própria, ela sente alegria. Se pede alguém romance real, a pessoa diz sim, eu vou ter um romance real com você, ela sente alegria. Se ela diz sim na hora de casar, sente alegria. Quando casa, sente alegria. Quando se forma, sente alegria. Ganha dinheiro, sente alegria. Batem palma para elas e elogiam ela sente alegria. Ela é abraçada, sente alegria. Ela diz, eu tenho alegria. Mas quando as coisas não saem do jeito que ela gostaria que saísse, ela cai totalmente. A alegria vai embora, ela se deprime, e ela começa a ficar com raiva das outras pessoas, revoltada com as outras pessoas, fica com raiva da família, fica com raiva dos amigos, fica com raiva da igreja, acha defeito em todo mundo. Então, com todo carinho, essa pessoa, ela não sabe o que é alegria, ela desfruta de felicidade passageira. E o que Deus quer que você tenha, que você viva, que você desfrute, que você tenha como estilo de vida, não é momentos de felicidade, não é uma alegria passageira, é algo eterno, porque alegria não é sentimento, é um posicionamento na vida da gente, é um estado de espírito, é um local onde a gente entra e vive. Isso é alegria. Tudo pode estar acontecendo de errado, as coisas podem não estar saindo do jeito que eu gostaria que saísse, mas eu não desço desse lugar, eu não saio desse posicionamento. Eu tenho uma alegria que não depende das circunstâncias, não depende de tudo dando certo, depende de quem vive em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Por isso Paulo diz, se por acaso vocês estão em Cristo, se vocês estão em Cristo, completem, aumentem a minha alegria e vivam essa alegria, amando uns aos outros, tendo o mesmo pensamento, tendo o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar. É isso que Paulo está dizendo. E é isso que o autor de Filipenses quer trazer para o entendimento da nossa vida. Você nunca, preste atenção no que eu vou lhe dizer, você nunca vai experimentar a verdadeira alegria se você se coloca acima dos outros, porque isso é prepotência, isso é orgulho. O egocentrismo é fruto do nosso orgulho, é quando eu acho que eu sou melhor que você. E Deus não anda com gente assim. Deus não anda com gente prepotente. Deus não anda com gente orgulhosa. Deus não anda com gente que se considera melhor do que os outros. Deus anda com contrito. Deus anda com humilde. Isaías 57:15, o próprio Deus diz, habito no lugar alto e santo. Deus fala, habito num lugar alto e santo, mas eu também habito com o que é contrito e humilde de espírito. Eu habito num alto lugar. Se tem alguém aqui que pode dizer, olha, eu sou o tal, é Deus, Ele é o tal mesmo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o mais sábio, Ele é o Rei, o Criador de todas as coisas, Criador e Redentor da sua vida. Ele pode todas as coisas, mas Ele que pode todas as coisas diz, eu não habito só no alto e sublime lugar, eu habito com o homem, eu moro dentro do homem, eu sinto prazer num homem que é contrito e tem espírito humilde. Diga aleluia. Se você não pode dizer aleluia, diga aleluia. Se você não pode dizer amém, diga amém, mas glorifica a Deus. Ele escolheu morar dentro de você. Deus escolheu viver dentro de você.
Deus escolheu ser levado para onde você for. Você sabe, você pode levar Deus a qualquer lugar. Aonde você for, a presença do Senhor vai estar dentro de você. Mas Ele habita com aquele que é humilde, quebrantado, contrito de coração. Olha para o seu irmão que está do seu lado, tá? E diga para ele assim: está falando de você, você é humilde. Versículo 4, o apóstolo Paulo fala algo interessante. E sabe, Paulo está falando para o nosso bem, mas ao mesmo tempo Paulo está nos confrontando com relação ao nosso jeito de ser, nosso jeito de viver. Paulo está nos confrontando com o nosso estilo de vida. Ele diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses. Versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo não está dizendo que não é para você cuidar dos seus interesses. Eu vou ser todo relaxado, minha casa relaxada, minha família relaxada, meu trabalho, minhas finanças, não vou cuidar de nada. Não é isso. Coloca o versículo de novo, olha o que ele diz. Ele diz: olha, cuida dos seus interesses, mas não fica só focando nos seus interesses. Cuida dos interesses do seu irmão também. Você não está numa casa fechada. Os refletores não estão acesos só para você. Por quê? Porque você vai se isolar. Não cuida só, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, das outras pessoas, dos seus irmãos. O que Paulo está dizendo? Você tem que ter uma habilidade como filho de Deus. Você tem que ter a habilidade de se colocar no lugar do outro, de ver as coisas da perspectiva do outro, de tentar entender o que o outro sente. Isso é se colocar, isso é empatia, é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, sentir a necessidade do outro. Vamos praticar isso? Eu quero que você levante agora e troque de lugar com seu irmão. Troca de lugar, senta no lugar dele. Se você quiser trocar de lugar com alguém que está lá atrás, leva a sua Bíblia com você. Troca de lugar. Se você quiser trocar com o irmão que esteja mais longe, não tem problema não, pode trocar. Eu quero que você saia do seu lugar. Você vai para o lugar do seu irmão e seu irmão vai sentar no seu lugar. Ninguém deve permanecer no seu lugar. Saia do seu lugar, não fica no seu lugar. Troca de lugar agora, vai lá. Tem gente que ainda não trocou. Vamos lá, troca de lugar com alguém. Sai daí do seu lugar e senta no lugar do seu irmão. Faça isso. Troca comigo de lugar, irmão, troca. Vamos lá, isso, troca de lugar. Tem mais, você vai ficar nesse lugar até o final do culto. Olha para o telão. Uau, que bonito. Agora você está olhando da perspectiva do seu irmão. No seu lugar, você visualizava o telão de uma forma. Do lugar do seu irmão, você já tem um outro olhar. Você está olhando de um outro ponto, o foco é outro. Olha para quem está do seu lado e olha para quem está do outro lado. Olha para quem está atrás de você. São as mesmas pessoas? Você está tendo a experiência de se colocar no lugar do seu irmão. Mas interessante, olhe para mim. Quando eu vou a um culto, seja aqui na igreja ou alguma outra igreja, quando eu viajo, eu gosto muito de visitar outras igrejas. Quando eu chego, eu procuro o melhor lugar para sentar. Você é assim? É ou não é, irmão? Não tem vergonha não é pecado não. É ou não é? Então, quando você chegou hoje aqui, você procurou o melhor lugar para sentar. O lugar onde você vai ouvir bem, onde você vai enxergar bem, onde a temperatura vai estar boa, a luz vai estar boa. Esse é o lugar que eu quero. Por quê? Porque esse é o melhor lugar. Esse é o melhor lugar que você escolheu para você. E agora, você deu o melhor lugar para o seu irmão. Porque você está dizendo, o que é melhor para mim, não tem que satisfazer só os meus interesses. Agora são os seus interesses, meu irmão. Pegue o melhor lugar. E eu quero saber como é estar e viver no lugar que você vive. Ver do jeito que você vive. Eu quero considerar o que é importante para você.
Eu pergunto para você, quais são os interesses, você que é casado, maridão, quais são os interesses da sua esposa? Atende, irmão. Esposa, quais são os interesses do seu marido? Você só pensa em você? Ah, futebol é importante para ele, então valoriza o futebol. Para com esse negócio de mandar ele jogar o lixo na hora do jogo. Isso é pecado, irmã. Maridão entende que para a mulher não basta passar na frente da loja, ela tem que olhar e ver aquela vitrine por trás. É importante para ela. Existe uma grande mulher de Deus, ela escreveu o livro Seus Filhos Serão Poderosos na Terra. E ela conta que ela estava com problema com um filho adolescente. E o conflito, era um conflito de gerações. Ela tinha, acho que 55 a 60 anos, eu não tenho certeza da idade dela. E o filho adolescente, de 12, 13, 14. Um contraste, uma diferença muito grande de idade. Mundos diferentes, e eles tinham muitos conflitos, e o filho dizia: mãe, os nossos conflitos é porque eu vivo num mundo, a senhora vive num mundo diferente. Ela estava desesperada, já com isso foi orar, e Deus disse para ela: você precisa olhar para o seu filho e ver o que é importante para ele. Não considere só o que é seu, mas considere o que é importante para o seu filho também. Ela disse: como assim? Deus disse para ela: vá curtir hip hop. Porque o filho amava hip hop. Ele passava o dia todo ouvindo hip hop. Ele entrava no carro, ele ia para a escola, ele estudava para a prova com fone, escutando hip hop. Eu acho que ninguém faz isso aqui. Estuda escutando música. Mas era assim. Então um dia ela baixou um aplicativo e colocou lá como pesquisa: as mais do hip hop gospel. E o dia amanheceu, ela fez o café dele, e o hip hop estava tão alto no fone de ouvido dela, que ele conseguia ouvir. Hey, 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 tá. Ele disse: que é isso, mãe? Ela disse: são as mais do hip hop. O que, mãe? A senhora gosta de hip hop? Ih, você não sabia, não? Eu gosto, escuta aqui. Ele disse: uau, mãe, a senhora tá bem, uau, estou gostando, que, ó, só o filé aí, que coisa. E aí, ele se sentiu amado, e Deus fez um milagre, ele ficou mais apaixonado por Jesus, e o relacionamento deles começou a mudar, porque não é só o que é importante para mim. Eu tenho, sabe, muitos casais, às vezes eu reúno com casais, o problema é esse: cada um só considera o que é importante para si. Às vezes eu sou convidado para conversar entre irmãos, porque se desentenderam, e cada um quer puxar: não, é porque é minha razão, é o meu direito, que eu penso que é desse jeito, que eu acho que deve ser assim. Cada um só pensa em si, mas ninguém pensa na necessidade do outro, no ponto de vista do outro, não se coloca no lugar do outro, e não vê o que é interessante para o outro, mas só o que é interessante para si. Por causa disso, tem gente que termina o casamento. Tem sociedades, empresas que terminam. Tem gente que perde o emprego. Amizades se acabam, porque eu só penso em viver assim. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Paulo está falando: não cuide só dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E eu quero perguntar: quais são os interesses dos seus colegas de trabalho? Quais são os interesses do seu vizinho, da sua vizinha? Quais são os interesses do seu chefe? Quais são os interesses do seu líder de célula? Como você pode apoiar esses interesses? Pega na mão do irmão que está do seu lado, que você trocou de lugar com ele, talvez, e pergunta para ele: meu irmão, quais são os seus maiores interesses? Pergunta para ele, pergunta assim: de que forma eu posso apoiar os seus interesses? Tem gente que está aproveitando para falar. O que Paulo está dizendo, irmão? Paulo está dizendo: se vocês estão em Cristo, se esforcem.
Passem a dar o melhor de vocês, para vocês andarem em unidade e amor, não em divisão e rivalidade, porque isso não procede de Deus. Alguém poderia dizer: olha, isso é uma luta para mim, isso é um desafio para mim. Pois o Espírito Santo vai fazer um milagre na sua vida hoje à noite. Se você tinha dificuldade com isso, Deus vai quebrar isso na sua vida hoje à noite. O Espírito, nós já oramos por isso. Eu não vou sair do jeito que eu cheguei aqui hoje à noite. Eu vou sair com o Espírito de Deus fazendo de mim uma nova pessoa. Eu creio que o Espírito Santo está trabalhando isso na sua vida hoje. Talvez o Espírito Santo comece a trazer algumas situações do seu coração que você vai lembrando. Alguém poderia dizer: eu quero tanto chegar nesse ponto, mas eu confesso que é difícil. Como é que eu faço para viver assim? O apóstolo Paulo responde, no texto a seguir ele diz: olhe para Jesus. Amém? Você vai falar isso para o seu irmão, só que você vai congelar, sorrindo no final da pergunta. Você vai dizer assim para ele: olhe para Jesus. Aí congela. 3, 2, 1, fala para o seu irmão. Congela. Congela, irmão. Sorrindo. Congela sério não, senão você assusta. Alegria! Primeira Pedro 2:21. Para isso vocês foram chamados. Olha aí, nosso chamado. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Ele pagou um preço, ele se sacrificou por isso, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Muitos de nós queremos seguir os passos de Jesus. Aonde? Eu quero ser que nem Jesus, que curava as pessoas. Eu quero ser que nem Jesus, que tinha palavras de sabedoria. Eu quero ser que nem Jesus, que era cheio de poder, até o mar obedecia a ele. Nós queremos o poder, mas a gente nunca diz: eu quero sofrer como Jesus. Eu quero pagar o mesmo preço que Jesus pagou. Eu quero chegar ao nível de humilhação que Jesus se humilhou. Mas sabe, os exemplos dolorosos de Jesus também servem de exemplo para a gente viver os nossos. Porque através de Jesus também foi abençoado através dos próprios sofrimentos que passou. Deus usa o sofrimento, Deus usa a angústia para nos aperfeiçoar. Então Jesus sofreu dores, levou sobre si todas as dores. E o apóstolo diz: siga os passos de Jesus. Siga Jesus. No versículo 5, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se. Diga comigo: esvaziou-se. Diga com alegria: esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É para a gente seguir esse exemplo. Esse é o padrão que Paulo está dizendo: você tem que viver desse jeito. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, nos céus, da terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós gostamos do final, mas vamos nos apaixonar pelo início.
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A revista atualizada diz: tenham o mesmo sentimento que estava em Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo: sinta como Jesus sentia. Por isso o título da nossa mensagem é alegria. Coloca o título da nossa mensagem aí, diga comigo: alegria. O título da nossa mensagem é alegria ao sentir como Jesus. Então Paulo está dizendo: sintam como Jesus, tenham o mesmo sentimento que Jesus tinha. Essa palavra é traduzida também como pensamento. Tenham o mesmo pensamento de Jesus, pensem como Jesus pensava, haja como Jesus agia, tenham o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo viver que havia em Jesus. Então ele está dizendo: olha, o nosso modelo de humildade é Jesus. Versículo 6, versículo 7, ele está dizendo: olha, Jesus tinha privilégio. Jesus tinha privilégio, sim ou não, irmãos? Diga sim. Jesus tinha privilégio, sim ou não? Você ainda falou com medo. Jesus tinha um privilégio de ser Deus, sim ou não? Então é sim. Jesus tinha esse privilégio. Quando ele foi preso, ele poderia ter feito assim, ó. Faça comigo assim. Tem uns que estão fazendo tic-tic-tic até agora. Vamos ser, ele está dizendo: tem o mesmo pensar. Então nós vamos ter o mesmo estalar de dedo. Atenção, 3, 2, 1. Jesus poderia ter feito. E ele poderia ter feito. E os anjos poderiam ter descido. Jesus poderia ter feito. E Deus enviar fogo do céu. Mas era um privilégio dele. Ele tinha o privilégio de ser Deus. Ele tinha o privilégio de ser igual a Deus. Mas o que Paulo, olhe para mim, não se distraia com nada. O que Paulo está dizendo, irmão, isso aqui é muito sério. O que Paulo está dizendo é que ele não usou o privilégio dele em favor de si mesmo, em benefício de si mesmo, mas ele não deixou de usar o privilégio. Ele não usou em seu favor, ele usou em favor dos outros. Ele curou os outros, ele salvou os outros, ele libertou os outros, ele alegrou os outros, ele trouxe uma nova perspectiva de vida para os outros. Ele não usou, Jesus não usou o benefício de ser Deus, de ser igual a Deus, de ter o poder de Deus, de ter a glória de Deus, de ser o próprio Deus em favor de si mesmo, mas usou em favor dos outros. É isso que Paulo está explicando. Pergunta: você tem privilégio? Sim ou não? Uau! E qual é um dos privilégios que você tem? Talvez você... Lindo? Eu sou lindo, muito humilde. Foi você que falou isso? Alguém falou lindo? É um privilégio de ser bonito. Nem todo mundo tem esse privilégio, mas pela fé todo mundo tem, aleluia. Vamos andar em fé. Mas qual é o privilégio que você tem? Ah, pastor, eu tenho o privilégio de ter estudado muito, eu já me formei, eu tenho mestrado, eu tenho um doutorado. É um privilégio. Ah, eu tenho um privilégio de ter uma vida financeira, de ter uma boa situação financeira. Eu tenho uma empresa, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom salário. É um privilégio. Eu tenho o privilégio de ter uma esposa, de ter filhos, de ter uma família muito feliz. É um privilégio. Eu tenho o privilégio de ter um bom carro, é um privilégio. Eu tenho o privilégio de ter uma boa casa, é um privilégio. Eu tenho o privilégio de ser um líder de célula, é um privilégio. Eu tenho o privilégio de ser um discipulador, é um privilégio. Eu tenho o privilégio de orar em línguas, de ser batizado no Espírito Santo, isso é um privilégio. Eu tenho o privilégio de ter um dom, de fazer um cafezinho gostoso, de fazer um bolo delicioso, de fazer um churrasco como ninguém sabe fazer, pizza igual a minha não existe. É um dom, é um talento que Deus deu para você. Eu sei pintar, eu sei escrever, eu sei fazer poemas, é privilégio. Todo mundo aqui está cheio de privilégio. Mas o que Deus está falando conosco, irmão, preste atenção para mim, não se distraia. O que Deus está falando conosco é que os dons, os talentos e os privilégios que Ele dá para nós, não é só para o nosso bem-estar, é para o bem-estar do meu irmão,
Então, o privilégio que Deus tem me dado, eu vou usar esse privilégio para promover o meu irmão. Jesus não usou o privilégio de ser igual a Deus para promover a si mesmo, para ter muitos seguidores no Facebook, para ter uma multidão atrás dele, não. Ele usou o privilégio de ser igual a Deus para libertar as pessoas, para sarar as pessoas. E ele não, mas teve o bobeto que ele não usou só do privilégio, ele usou da sua própria dor, ele usou do seu próprio sofrimento, ele transformou o privilégio em sofrimento. Ele tirou de si todo o privilégio. A Bíblia diz que ele se esvaziou. A Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que ele se esvaziou para poder servir. Você só vai servir com contentamento se você se esvaziar. Quem aqui já foi no encontro com Deus? Diga, é tremendo. Eu fui no encontro com Deus. Na realidade, o encontro com Deus nasceu, parece que num país, na Costa Rica. Depois foi para a Colômbia, veio para Manaus. Eu me lembro que o pastor Ebe foi pelo menos 2 vezes no encontro em Manaus. E o pastor Genildo, com muita graça, muita habilidade, muita unção, começou a fazer o encontro com Deus na Paz Church de Belém. O pastor Ebe falou para os pastores, para as esposas: olha, comprem suas passagens, vão se agendando e vamos fazer o encontro com Deus em Belém. E aí foi todos os obreiros, pastores. Eu me lembro que eu fui, a Isabelle tinha 1 mês de nascida, a Alba disse: não, nós vamos, eu quero é Deus. E nós fomos para o encontro com Deus em Belém. E quando nós chegamos lá em Belém, na introdução do encontro, algo chamou minha atenção, porque a pessoa que estava falando lá, dando a introdução, disse: olha, chegou a hora de você se esvaziar. Eu fiquei pensando, se esvaziar. E aí ele foi explicando: talvez você seja um pastor, se esvazia. Você é um obreiro, servo de Deus, se esvazia. Você tem muito conhecimento bíblico, se esvazia. Porque senão a pessoa vai começar a falar algo, e vai começar a pregar, e você vai estar olhando: ah, está num contexto, olha, ele poderia ter usado esse outro exemplo, ah, está falando heresia, fica criticando, fica medindo se a pessoa está indo bem ou não, e ela não recebe. E chega um momento que ela é tão cheia de conhecimento de Deus, que ela puxa a metralhadora teológica dela e sai atirando. O Espírito Santo me disse: guarde a sua metralhadora. Irmão, eu tinha acabado de vir do Chile, eu passei 1 ano lá estudando a Bíblia, eu estava, a metralhadora estava quente. Deus disse: esvazia, te desarma, seja um novo convertido, para você receber a minha plenitude. Rapaz, tinha tanta coisa ruim em mim, saiu tudo. Deus continua tirando. Mas a gente precisa se esvaziar, porque senão nós ficamos e vivemos cheios de nós mesmos, cheios dos nossos dons. E sabe, tem um perigo nisso, irmão, olhe para mim, tem um perigo nisso. Quando eu vivo cheio demais de mim mesmo, de coisas que eu acho que são minhas, de repente eu começo a ficar independente de Deus. Já não é para mim tão importante o que Deus pensa, qual é a vontade de Deus, o que a palavra de Deus pensa. O importante é o que eu penso, o que eu tenho, o que eu sou. E aí eu me torno prepotente, orgulhoso, começo a olhar as pessoas de cima para baixo: quem é você? Eu sou eu. Isso é tão perigoso. Paulo está nos alertando. Ele está dizendo: se esvazia para poder servir. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. E morte, a pior das mortes, a mais injusta das mortes, a morte de cruz. Pagou um preço para poder servir. Eu creio que Deus está falando conosco hoje, irmãos, para abrirmos mãos das nossas comodidades e privilégios, para a gente servir os outros, para a gente amar os outros. A pastora Rebeca disse que o maior teste de um servo é quando ele é tratado como servo. Você já foi tratado como servo? Servo é servo. Está ali para servir, não está ali para mandar. Eu não sei se você já teve algum ambiente e um desavisado chegou e disse: ei, faz tal coisa aí para mim. Traz uma água aqui para mim. Ei, pega aquela cadeira. E você olha e diz: quem você pensa que é? Você sabe quem eu sou? Você sabe quantos anos de crente eu tenho? Você sabe que eu sou um líder de célula? Você sabe que eu sou um discipulador? Você sabe que eu congrego aqui há 7 anos, eu nunca falhei no meu dízimo? Você sabe que eu.
está cheio de si. Você teve uma excelente oportunidade de ser tratado como servo e você falhou no teste. Deus está nos preparando para servir no nível mais profundo, porque um servo em níveis mais profundos são servos usados por Deus. Você está disposto a pagar um preço de se esvaziar pelo seu irmão? Você está pronto para pagar um preço para que outras pessoas conheçam a Cristo? Você está disposto a se esvaziar, mesmo que seja necessário sofrer, para servir como Jesus serviu, para amar como Jesus amou, para ter alegria de sentir o que Jesus sentia? E é só quando nós vivemos isso que nós sentimos a alegria que Jesus sentiu, a alegria que Paulo sentiu, a alegria que Timóteo sentiu, a alegria que Epafrodito sentiu. Tem algo que eu coloquei aí para você postar no seu story. Tira uma foto bonita aí com seu irmão e coloca isso aí, escreve isso: o servir produz alegria, porque nos torna mais semelhantes a Jesus. É o servir que traz alegria para a vida da gente, contentamento. E para que você não fique triste, fique sabendo que para a humildade, para quem se esvazia, existe uma recompensa. Paulo disse: se você viver assim, você vai ser recompensado por viver assim. Porque Jesus disse que todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Diga: existe uma recompensa. Foi porque Jesus se esvaziou, foi porque Jesus se humilhou, foi obediente até a morte. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É a sua recompensa, porque Ele é o Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda Jesus. Vamos homenagear Jesus. Quando a gente acha que Paulo terminou, Paulo fala algo aqui, ele diz: desenvolvei a vossa salvação. E interessante, versículo 12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Entenda uma coisa: você não pode ver um versículo, interpretar e aplicar na sua vida, e ver o outro versículo, interpretar e aplicar na sua vida. Isso daqui está ali, deixa o versículo mais um pouquinho aí, versículo 12 e versículo 13, eles estão ligados um no outro. Paulo está falando: olha, desenvolvei a vossa salvação, e depois ele diz: porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo está falando sobre desenvolver a salvação, não é o mesmo que conquistar a vossa salvação. A salvação já foi conquistada por Cristo, você já tomou posse disso. Paulo não está falando disso. O verbo desenvolver tem um sentido de trabalhar até a consumação. Foi o que Jesus fez. Chegou um momento lá na cruz que Jesus disse: está consumado. Trabalhei, me esforcei, dei o melhor de mim, e agora eu cumpri a missão que Deus tinha para eu cumprir aqui na minha vida. Está consumado. Isso é desenvolver a salvação. Não que Jesus estava desenvolvendo sua salvação, mas que nós vamos dar o nosso melhor, fazer o que tem que ser feito. Nós vamos nos esforçar na nossa vida cristã para que tudo seja consumado. Na época de Paulo, as pessoas entendiam muito bem o que o apóstolo Paulo estava falando com esse texto. Na época de Paulo, isso daqui tinha um significado, isso se referia a trabalhar em uma mina. Na época de Paulo, muita gente trabalhava em minas, tirando ouro, tirando diamante, pedras preciosas. Então, queridos, era muito comum trabalhar em mina. E essa expressão queria dizer trabalhar numa mina até que se extraia todo o ouro. Eu vou trabalhar aqui, eu vou tirar o ouro até que acabe o ouro. O que Paulo está dizendo: eu vou me enriquecer das riquezas de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, de amar meus irmãos, de me esvaziar, de me humilhar, de servir e de tratar como eu devo tratar, para que haja um ambiente propício para o Espírito Santo fluir. Eu vou desenvolver, eu vou crescer, eu vou ser maduro. Capítulo 1, Paulo nos chama a maturidade. Aqui no capítulo 2, Paulo te chama a maturidade de novo.
Ele fala para você desenvolver a sua salvação, para eu desenvolver o meu andar com Ele. Mas entenda uma coisa, ele diz, olha, dê o seu melhor por causa disso. Então o que Paulo está falando é que nós devemos ter equilíbrio, porque ele diz, olha, desenvolva a sua salvação, mas entenda uma coisa, é Deus que faz e acontece na sua vida. O querer e o realizar é de Deus, o esforço é seu, mas a realização é dele. Às vezes nós nos esforçamos e nos enchemos de dons e talentos. Eu aprendo a pregar, eu aprendo a falar bonito, eu decoro muitos versículos, e eu oro pelas pessoas, elas são curadas, o que eu falo impressiona, e quando eu oro acontece, aí eu estou vivendo, e de repente eu posso achar que tudo isso é meu, que isso provém de mim, que isso faz parte da minha própria natureza. Eu tenho que entender que isso vem da natureza de Deus. Eu me esforço muito, mas quem opera é Deus na minha vida, o poder é dele, a graça é dele, sempre vai ser dele. Eu sou só alguém que ele me confiou para agir os seus dons e talentos. Isso é viver esvaziado, se esvaziar. Então, eu tenho de me esforçar. O que esses dois versículos estão dizendo é, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me entregar a Deus como se tudo dependesse de mim, mas eu também tenho que descansar como se tudo dependesse nele, porque eu dou o meu melhor, e ele vem e faz o querer e o realizar e transforma a minha vida. Diga aleluia. Diz, eu quero ser transformado, eu quero isso, eu quero esse equilíbrio na minha vida, eu quero que Deus opere na minha vida. Meu irmão, tem três formas, três instrumentos que Deus usa para transformar a sua vida. Ele usa três instrumentos, diga comigo, a palavra de Deus, a oração e o sofrimento. De novo, para você não esquecer, a palavra de Deus, a oração e o sofrimento. Bom, a oração, a palavra de Deus me transforma, a palavra de Deus me faz uma pessoa melhor, ela é o meu alimento. A oração, eu gosto de orar, e quando eu oro, os milagres acontecem, Deus opera poderosamente, os milagres acontecem na minha vida, através da oração. Mas o sofrimento, pastor, o sofrimento, apóstolo Paulo diz, Jesus também diz, que nós somos aperfeiçoados através do sofrimento. Pesquisa interativa, quem aqui já aprendeu algo muito valioso para a sua vida, só de ouvir um bom conselho? Uau! Quem aqui já aprendeu algo muito valioso para a sua vida, só porque sofreu com uma situação? Tem mais gente. Sabe por que você aprende com as situações da vida? Porque o sofrimento te aperfeiçoa. É por isso que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Até a dor, até o sofrimento colabora para o nosso amadurecimento, para nossas experiências maiores em fé. Então Deus usa. Deus deve operar em nós, antes de poder operar por meio de nós. Pastor André, nos ajude com as luzes, por favor. Deus deve operar em nós, antes de eu poder operar por meio de nós. Antes de Deus fazer algo, olhe para mim, antes de Deus fazer algo relevante através de você, Ele quer fazer algo poderoso em você. É o que Paulo está nos ensinando. Acabou. Não acabou, Paulo não para. Quando eu achei que Paulo tinha acabado, Paulo escreve esse versículo 14, lá vem o Paulo e diz, mas Paulo, você já não falou tudo? Paulo vem e diz, fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Eu digo, mas Paulo, tu já falou tanta coisa. Paulo diz, mas eu quero só lembrar disso, porque isso é importante, filho. Para de ser murmurador, para de ser reclamador, para de brigar, para de ser crente briguento. O apóstolo Paulo, em outro momento, ele diz, olha, não convém ao servo do Senhor estar contendendo. O servo do Senhor é manso, é o que diz a Bíblia.
Ele não vive de contenda. E Paulo diz: olha, para de reclamar, para de brigar, para de fazer confusão, para de murmurar. Você faz confusão, por quê? Porque que, lá em Tiago nos diz que toda confusão e toda sorte de contenda na vida da gente é por causa do nosso orgulho, é porque a gente acha que a gente é superior aos outros, que eu acho que eu sou superior aos outros, porque não é do meu jeito, porque eu não me disponho a sentar no lugar do meu irmão, a defender os interesses do meu irmão, porque eu não olho para o meu irmão como se ele fosse superior a mim, mas é porque eu me sinto superior ao meu irmão, é porque eu não me esvazio como Cristo se esvaziou, é porque eu não estou disposto a sofrer em nenhum momento da minha vida, eu não estou disposto a pagar um preço em nenhum momento da minha vida, é porque eu não me humilho para servir como Jesus se humilhou e serviu e foi obediente até a morte, e a pior morte que existe, que é a cruz. E aí eu murmuro, eu contendo. E Paulo diz, versículo 14, coloca no telão: faça tudo, mas sem cair na murmuração e na contenda. Oh, meu papai, Rafael, faça tudo, diga comigo tudo. E no versículo 15 ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Eu já ouvi isso em algum lugar. No capítulo 1, Paulo fala para a gente ser puro e irrepreensível. Lembra que Paulo fala isso? Ele repete tudo de novo, para que a gente não esqueça. Paulo diz, olha gente, isso é tremendo: para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Nós cantamos hoje: eu sou filho de Deus, aleluia. E ele diz: para que você seja um filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Irmão, lá fora existe uma geração pervertida e corrupta, e que precisa de um referencial, de alguém que é diferente, de alguém que é de Deus, que ama, que é vazio, que não é prepotente, que é humilde, que ama as pessoas, que vive como Jesus viu. A pessoa olha e diz: ele parece com Cristo. Eu nunca fui numa igreja, eu nem acreditava direito em Deus, mas se Jesus existe, esse camarada é igualzinho, devia ser assim. O mundo precisa de um referencial, o mundo está perdido lá fora, irmão. Eu não preciso dizer para você, você sabe o que o mundo lá fora está vivendo. Mas Deus quer mudar essa história. Irmãos, o que é que nós somos? Diga: eu sou o sal da terra. Diga: eu sou a luz do mundo. Diga para o seu irmão: você é o sal e você é a luz. Irmão, sal serve para quê? Para salgar. Sal serve para quê? Para conservar. O sal faz a diferença no alimento. Faz ou não faz? Ou você gosta de sopa sem graça? Você gosta daquela sopinha temperada, igual a sopinha da irmã Regina ali, aleluia. Mas o sal, onde é que o sal é guardado? No saleiro. Mas o que é o sal dentro do saleiro? O sal dentro do saleiro faz diferença no alimento, sim ou não? Quando é que o sal faz diferença? É quando ele é salpicado sobre a comida, amém? Quem é o sal? Ô irmão, se anima, vamos lá, aleluia, alegria. Diga: quem é o sal? Quem é o saleiro? É a igreja. Não diga: meu irmão, é minha mulher. Não, não é. Então vamos lá. Quem é o sal? Quem é o saleiro? E aonde é que o sal tem que ser colocado? No mundo. A comida que precisa ser, quem está precisando de tempero é o mundo. Paulo está dizendo: desenvolva a sua salvação, porque eu te chamei para salgar. Paulo está falando: olha como é que você vive com o seu irmão, que é para você ser luz lá fora.
para você fazer diferença no mundo, porque esse mundo está perdido. Você está entendendo aonde é que Paulo quer nos levar? Você está entendendo o que o apóstolo Paulo quer nos aperfeiçoar? O que ele quer fazer de você? O que ele quer fazer de mim, Filipenses? Ele quer nos aperfeiçoar, ele quer nos tornar semelhante a Jesus, porque, irmão, ser sal aqui dentro da igreja é muito fácil. Andar em santidade aqui dentro da igreja é fácil, mas do Senhor, irmão, aqui dentro é fácil, quero ver lá fora. Quando Ele te corta no trânsito, você fala assim: a gente tem que se esvaziar como Cristo se esvaziou, irmão, para a gente ser o sal que vai dar sabor para o mundo que está perdido lá fora. E ele encerra dizendo assim: para ser desinculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. O texto original, olhe para mim, não converse com ninguém. O texto original diz: para que você brilhe como as estrelas do universo, para que você brilhe como as estrelas do céu. Por isso que eu pedi para você falar para o seu irmão: você é uma estrela, porque é isso que o texto diz. Desenvolva sua salvação, se esvazie, seja humilde como Jesus, tenha o mesmo sentimento que Cristo, sofra como Ele sofreu se for preciso, tenha o mesmo pensamento que o seu irmão, ande com Ele numa só pegada, num só amor, num só espírito, para que você seja uma estrela que brilha, aonde tem trevas, você possa ser o sal que vai dar sabor para o mundo que está sem graça lá fora. É a esse ponto que Deus quer nos levar. Você está pronto para fazer isso?